Olá, seja muito bem-vinda. Nessa live nós vamos falar sobre como você pode combater a infertilidade, tanto masculina quanto feminina, de forma 100% natural. Bom, eu sou Islena Barros, bióloga e aromaterapeuta. E essas lives são para você aprender a relaxar, se sentir bem, de forma 100% natural, sem se intoxicar, tá certo? Olá, boa noite a quem já está chegando aqui, Dri, muito bem-vinda. Vamos lá. Bom, essa live aqui não é para quem quer se automedicar. Se você acha que precisa de tomar remédios, procure um médico, certo? Porque aqui não é o lugar. Essa live, como eu já falei para vocês, é para você se sentir bem e aprender a relaxar de forma 100% natural, sem se intoxicar. Então vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre combatendo a infertilidade masculina e feminina. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você passa por isso, né, fica nessa live. Se você conhece alguém, aperta o aviãozinho aí e vamos mandar para o pessoal que está querendo ter uns bebezinhos na casa, né? Então, vamos lá. Primeira questão que eu vejo hoje, que eu arriscaria dizer que é, assim, 80% do caso da infertilidade, da maioria dos casos, é o emocional. O emocional realmente ele trava tudo, que foi também no meu caso. Não que eu tive problemas para engravidar físicos, mas eu tive emocionais. Eu procurei ajuda de uma psicóloga maravilhosa, que a Dri tá aqui, não me deixa mentir, que é uma profissional assim de mão cheia. Hoje ela não atende mais em consultório, mas ela tem cursos online que podem ajudar vocês bastante, que é a doutora Mirella Neri. Vocês podem procurá-la no Instagram, no Facebook, no YouTube, que vocês vão encontrá-la. E ela tem cursos que podem ajudar vocês aí nessa questão também, né? De autoconhecimento, de posturas, de como você se portar perante a vida. Porque tem pessoas que estão aí na situação de vítima ou de algoz, e aí vai, né? Bom, não é o tema da live, mas é só para vocês entenderem que o emocional ele influencia e muito. Então, no meu caso, quando eu pensava em engravidar, me dava um pânico. Eu tinha um medo, mas era um medo exagerado, que era pânico, que eu não entendia por quê. Então, assim, eu não queria engravidar. Quando as pessoas falavam em engravidar, você não vai ter filho, não vai ter filho. Eu já estava casada há um tempo, né? E eu tinha pânico realmente. E eu fui descobrir isso, o que causou esse pânico no tratamento psicológico. Então, eu percebi que era a falta de outras pessoas que não estão aqui com a gente, né? Dos meus irmãos que não estão mais presentes. E, então, eu não me achava digna de permanecer na vida. Né? Não achava que eu poderia continuar, já que eles não estão, então também não achava que eu deveria estar. E era uma dor, um sofrimento muito grande. Por isso eu não estava disponível para gestar. Isso nem passava pela minha cabeça, um dia ter uma criança, né? Então a dor era emocional, mas chegava no corpo. Então quando falava em engravidar, eu sentia facada no meu corpo. Era tão grande a dor que refletia no corpo. Então, se as pessoas têm algum problema aí de infertilidade, investigar primeiro o emocional. Segundo, ir ao médico também, especialista na área, para ver se realmente a pessoa não está impossibilitada de gestar ou de gerar um filho no caso do homem. Então, por exemplo, tem homens que não produzem espermatozoides. Aí não tem o que fazer. Né? Às vezes ele não tem testículo, o que vai se fazer? Não tem como, né? Às vezes a mulher, ela sofreu algum acidente, perdeu o útero, ou perdeu o ovário, ou nasceu sem, que pode acontecer também. Então, se for um problema físico que impossibilite a gestação, aí não tem como. Né? Agora, se tá tudo ok com a parte física, o restante com o emocional, com tratamento, e aqui hoje com um auxílio paralelo, que seria a fitoterapia e os óleos essenciais, né, que é a aromaterapia, você pode encontrar apoio aqui também, tá? Olá, boa noite, Jéssica, bem-vinda! Então, vamos lá. Como eu falei, a maioria dos casos, ela
as mulheres, na verdade, hoje, o que a gente percebe, se você observar as lives da Mirella, que você vai perceber que as mulheres estão muito emaranhadas nas dores delas e nas dores dos antepassados, né? Que vem tudo pro nosso corpo. E isso não deixa a gente disposta, aberta, né? Livre, com a pilha carregada para gestar. Porque gestar uma criança Eu ouvi isso uma vez, da primeira vez eu achei tão assim, meio frio, mas pensa direitinho que tem a ver. É meio que um parasita, né, dentro de você, sugando todos os nutrientes, toda a sua força. Então tem mulher que perde, por exemplo, muito cabelo, tem mulher que perde dente, tem mulher que cai as unhas, porque os nutrientes vão todos para o bebê, né? Então se você não tiver com a saúde em dia e o emocional em dia, é um parasita, né? Entre aspas aí, tá certo? Olá, Mirella, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, eu vou falar aqui hoje como que a aromaterapia, a fitoterapia pode ajudar tanto a mulher quanto o homem. Então, até hoje se acreditava que só a mulher fazendo uso tanto da fitoterapia como a aromaterapia, teria ganhos no auxílio da infertilidade, mas também serve muito para os homens. Então, se vocês conhecem algum homem aí que está passando por esse problema, aperta o aviãozinho aí e manda essa live para ele, que talvez seja útil. Então, vamos lá. O primeiro óleo, assim, quando me vem à cabeça, quando as pessoas falam que tem infertilidade, ou o óleo da mulher mesmo, é o gerânio. O gerânio, ele é um balanceador hormonal definitivo. Então, se você, como eu já falei na live de menopausa, se está passando por menopausa ou está precisando regular os seus hormônios femininos, é o gerânio. O gerânio é o top do top nessa relação aí. Falou em hormônio, falou em óleo para mulher, é gerânio. Pode ter certeza que não vai errar, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês também. O gerânio, ele é perfeito para ajudar nas questões de fertilidade, da menstruação, da menopausa. Ele é um tônico para o fígado e ele ajuda a aliviar a retenção de líquidos, tá? Ele ajuda também tanto na parte física como emocional. Ele alivia ansiedade, tensão, o humor, os medos, tá? Então o gerânio é muito bom para essas questões. Temos outro óleo aí. Óleo de rosa. Óleo de rosa também é o óleo da mãe, né? Falou em óleo, um óleo que represente a mulher, gerânio. Um óleo que represente mãe, rosa. Então, óleo de rosa tem a energia da mãe. Ele é tônico do útero, ele acalma a tensão pré-menstrual, ele promove as secreções vaginais, regula o ciclo menstrual, ele abre o coração restaurando o equilíbrio e a doçura e o corpo e a alma. Então, falou em mãe, você pode colocar o óleo de rosas aí, que tem tudo a ver. Mais um óleo que eu recomendaria para mulheres. Aqui, tudo que eu tô falando aqui são os óleos das mulheres. Seria o jasmim. O jasmim, ele traz amor, ele é afrodisíaco também. Ele é ótimo para a pele, para o viço, para hidratar a pele. Ótimo para depressão. Ajuda a acalmar quando a pessoa está muito nervosa e ajuda a regular as emoções. Ele ajuda no parto e aliviar a dor do parto também. Ele ajuda também a balancear os hormônios e para quem tem endometriose, o jasmim é excelente, tá? Quase jasmim, ó, Yasmin, quase o mesmo nome, viu, Yasmin? Bem-vinda aí à live, Yasmin. Também é indicado para homens, para aumentar a quantidade dos espermatozoides, certo? Então, o jasmim serve tanto para mulheres quanto para homens. Outro óleo que é excelente, que tem muitas aplicações, é a sálvia, que é o Clary Sage, né? A sálvia. Regula os hormônios, as emoções. Ele atua como sedativo, afrodisíaco, regulador hormonal, especialmente apoiando as tensões pré-menstruais, reduz cãibra, espasmo muscular decorrente do trabalho excessivo, dor de cabeça, enxaqueca e estimula o parto.
Então, antigamente, quando as parteiras elas iam até a casa das pessoas, elas não tinham anestesia, não tinham todos esses equipamentos, todas essas medicinas que hoje nós temos. Então, elas andavam com o quê? Com as ervas. E a sálvia era uma delas. Além de avançar no parto, estimulando o parto, ela também diminuía as dores do parto para a mulher. Próximo óleo aí para quem tem problemas de infertilidade seria o olíbano. O olíbano eu acho que eu falei aqui em todas as lives, né? Ele apoia na intuição, nos insights por meio de meditação, da consciência universal. Ele alivia as menstruações intensas. Então, se hoje alguém fosse me perguntar assim, qual que é o óleo excelente para a infertilidade? Eu vou responder, depende. Depende porque para a pessoa estar na fase de infertilidade, está apresentando esse sintoma, né, essa situação que ela está vivendo na vida, muitas coisas podem acontecer para gerar isso. Então, como eu já falei no começo do vídeo, ela pode simplesmente não ter os ovários, não ter os testículos, no caso dos homens, ou pode ser um problema emocional, ou pode ser problema hormonal. Então, depende. Então, vocês estão vendo aqui que cada óleo, ele atua numa esfera diferente. Então, para isso que a consulta com a aromaterapeuta é tão importante, antes de você comprar o óleo e sair usando todos eles. Tá? A gente tem que ver qual que é o seu problema em específico. A infertilidade, mas que tipo de infertilidade? Será que é ansiedade? Será que é porque você está muito nervosa? Ou no meu caso, eu tinha pânico de engravidar? Então, depende. Então, eu não queria, no meu corpo não queria, a minha mente não queria. A sociedade me cobrava, eu tinha pânico de engravidar. Já tem gente que quer engravidar a todo custo e não consegue. Aí fica tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa que não consegue. Porque aí o emocional bloqueia tudo, né? Bom, o olíbano, ele é tônico para o útero. E a propriedade calmante dele ajuda a preparação para a gravidez. Então, quem está pensando em engravidar, inalar o olíbano ou coloca uma gotinha nas mãos e cheira também, ele ajuda, ele é muito importante. Ele ajuda na concentração, né? Quando a pessoa está se sentindo deprimida, insegura, e ela precisa se sentir bem nessa jornada de fertilidade, então o olíbano para preparar para engravidar é excelente. Mas tem outros, então se você pergunta assim, então qual que é o óleo bom para fertilidade? Assim, tem vários, então como eu disse, tem que escolher, dependendo de cada caso. Então como, por exemplo, erva doce, cipreste, o ilang-ilang, a canela, todos esses que eu falei, eles são também muito bons para ajudar na infertilidade. Então, tem que ver qual que é o seu caso em específico, né? Bom, para os homens, se tem algum homem aí de plantão que está precisando, está querendo, né, ter um bebezinho e tem algum problema que não seja a falta dos espermatozoides em si, né? Ou a falta dos testículos que produzem os espermatozoides. Se for uma coisa assim que dê para resolver, então tá aqui, ó. Primeiro para os homens, a sálvia. A sálvia, as pesquisas mostram que ela vai aumentar a função hormonal dos homens. Então, ajuda bastante. A lavanda, ela, além de acalmar e retirar a ansiedade, também aumenta a motilidade, ou seja, o nadar deles e a qualidade dos espermatozoides. Então, olha a lavanda aí. Rosas para os homens também, protege o espermatozoide de danos, tá? O sândalo para os homens, além de ser afrodisíaco, masculino, então, assim como o gerânio é o óleo feminino, o sândalo é o óleo masculino. Os dois são afrodisíacos. E ele vai equilibrar o nível de testosterona do homem, tá? Tem mais, o jasmim, como eu falei lá no começo dessa live, ele aumenta o número de espermatozoides. Então, tem homens que produzem espermatozoides, mas numa quantidade muito pequena. Então, esse jasmim, ele vai aumentar a produção de número de espermatozoide. Então, aí o homem vai conseguir fertilizar a mulher, certo? Bom,
para os homens que estão nessa live aí, se tiver algum, que a maioria é mulher, ou vocês aí que têm um marido que esteja passando por esse problema, vou passar aqui 2 receitinhas para vocês, tá? A primeira é de um desodorante. Então, quem quiser anotar, e esse desodorante vai auxiliar nesse problema de infertilidade. Então, você vai colocar 3 ml só de vinagre de álcool ou de cereais. E aí você vai colocar 6 gotinhas de sândalo, 6 gotinhas de lavanda francesa, 6 gotinhas de rosa. E aí você completa o frasco de 10 ml com água filtrada. Isso para ser desodorante, passar nas axilas. Agora, se quiser fazer um óleo massageador, você troca a água e o vinagre por um óleo carreador. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar um vidrinho desse daqui, âmbar, vai colocar lá 6 gotas de sândalo, 6 gotas de lavanda francesa e 6 gotas de rosa. E completa com um óleo carreador. Óleo carreador da sua preferência, tá? Pode ser um óleo de coco fracionado, ou até mesmo um azeite, um óleo de amêndoa, o que você preferir. E aí, vai passar isso no corpo e fazer massagens, tá certo? Também, isso ali é muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que passar para vocês. Como eu disse antes, ver se ele já não tem um impedimento físico, né? Oi, Sidão, bem-vinda aí. Ver se o homem não tem nenhum impedimento físico, ou a mulher, para poder estar usando. Outra receita para o homem também, porque para combater o estresse, para ele poder ter o auxílio do relaxamento na fertilidade, seria a copaíba. 2 gotinhas de copaíba e 5 ml do óleo vegetal à sua escolha. E aí passa na nuca, na sola dos pés, tá? Isso ajuda bastante. Olha aí, Lívia Moura, boa noite, amiga. Tudo bem com você? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de colocar aqui na live? Lembrando que eu acredito que mais de 80% dos casos de infertilidade vem de problemas emocionais. Então, se você puder utilizar os óleos para se acalmar, né, para poder acabar com a ansiedade, isso aí eu acho que já libera grande parte do problema. E os outros 20%, espero que você tenha um acompanhamento com o médico, né, porque é muito importante para você poder ver se são problemas hormonais. Deixa eu ajeitar aqui essa live. Se são problemas hormonais ou são problemas físicos. E depois buscar um auxílio de um bom aromaterapeuta para te ajudar e te seguir nessa caminhada. Para te dizer realmente quais são os óleos apropriados para o seu caso em específico. Então, como eu falei aqui na live, se você tem um problema de infertilidade, não são todos os óleos para infertilidade que eu falei aqui que servem para você. Então, são casos específicos. Então, por exemplo, se o homem tem problema de pouca concentração de espermatozoide, ou seja, ele produz um número muito pequeno, então não adianta você usar outro óleo, tem que usar o específico que eu já falei aqui nessa live, né? Aí, ó, número de espermatozoides, você vai colocar o jasmim, tá? Então, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Cada caso é um caso. Então, aqui eu falei, olha, para os homens, jasmim, sândalo, rosa, lavanda e sálvia. Para as mulheres, a canela, o ilang-ilang, o cipreste, a erva doce, o olíbano, a sálvia, o jasmim, a rosa e o gerânio. Então, olha quantos óleos podem estar ajudando, mas cada caso é um caso em específico, né? Então, eu tive conversando, tem homens que nem sabiam que existia esse tipo de auxílio, sabia que existia o tratamento com os óleos, mas que achava que só funcionava nas mulheres. Mas também podem ser utilizados nos homens, né? E aí que vocês viram aí, eu passei 2 receitinhas, uma de desodorante e outra de creme para os homens, tá? Agora, lembrando que o estresse, ele é muito destrutivo para esse caso, né?
A ansiedade, se a mulher ou o homem estão muito ansiosos para engravidar logo, isso atrapalha. Então, o ideal, gente, é relaxar, né, deixar acontecer e ter uma saúde, uma alimentação adequada, procurar sempre o médico para te acompanhar. Dessa forma, a coisa vai acontecer na hora certa, né? Alguma dúvida? Alguém que gostaria de compartilhar aqui alguma coisa? O pessoal está muito quieto nessa live. Vocês estão muito quietinhas. Deixa eu ver o que mais que eu precisava falar para vocês aqui hoje. Dessa questão de estar disponível para gestar é uma coisa muito séria. Porque, como eu comentei no começo dessa live, você colocar uma vida no mundo é uma responsabilidade muito grande. E nessa vida que nós vivemos nos dias atuais, não é fácil. Tanto financeiramente, quanto a segurança, né? Colocar uma criança no mundo não é brincadeira. Então a gente pensa, né? Quem tem responsabilidade, né? Pensa 1000 vezes antes de ter um filho. Porque não é brinquedo. Então, o seu corpo e o seu emocional estar disposto, só você está com a carga carregada, né? Mesma coisa, por exemplo, você vai daqui de Goiânia para São Paulo de carro, tem que estar com o tanque cheio, né? Senão não chega. A mesma coisa a gestação, você tem que estar com a carga aí da bateria cheia. E eu não estava com a bateria cheia antes. Eu tive que tratar o meu emocional para poder engravidar. Então, vejam isso direitinho, porque, como eu disse, o emocional, eu acredito que ele vale aí 80% do caso. Às vezes a pessoa tá sadia, tá na idade boa, tá se alimentando bem, tem tudo, os órgãos estão funcionando perfeitamente, mas não consegue engravidar, por causa das dores que ela carrega no corpo e na alma, no inconsciente dela, né? E as preocupações. Então, se você pensar muito, você não engravida. Nunca. Porque se você assistir televisão, né, todos os dias, Jornal Nacional, você não engravida nunca. Você dá um jeito de pôr os filhos para dentro de volta, né? Se possível fosse. Porque tem gente morrendo mais de Jornal Nacional do que de Covid. De tanto que terror. Porque o que eles pegam? Pegam um fato negativo e expande isso daí. Eu, na minha profissão, eu percebo o seguinte, que dos meus clientes, 99% deles são honestos, são bons, são pessoas dignas. 1% é pilantra, é picareta, é safado. Mas o que o jornal faz? Ele pega esse 1% e coloca desse tamanho. Aí a gente só enxerga o ruim. Aí acha que o Brasil é ruim, que o mundo é ruim, que tudo é ruim, que nada presta e tudo mais. E não é bem assim. Né? A gente sabe que não é assim. Eu tenho aqui uma amiga que está na live, nós somos amigas desde os 18 anos, não vou nem falar o quanto tempo, para não falar a idade dela aqui, porque ela é mais velha que eu, tá? Então, amiga do primeiro dia de faculdade de biologia. Então, assim, a gente sabe, a gente consegue manter uma amizade dessa hoje em dia. Então, tem coisas boas no mundo, tem pessoas boas. Os pais dela são pessoas maravilhosas. Aqui eu tenho uma prima aqui nessa live, eu tenho uma cunhada, Adriana. Então são pessoas que de coração bom, pessoas de formação assim, de formação de educação doméstica, familiar, de uma cultura boa, de fazer o bem para os outros. Então o mundo tem as coisas ruins, mas tem as coisas boas. Então se você for pensar demais, você não tem filho, né? Mas não é bem assim. E no mundo a gente vem para devolver para a vida tudo que os pais deram para a gente de duas formas. Ou com trabalho, ou gerando vida. E essa minha amiga aqui já gerou 3 vidas. É uma guerreira, viu? Essa eu tiro o chapéu. E a minha avó que gerou 11. E ainda cuidou de mais 2 agregados. Né? A outra avó, 6. Quando eu penso em 6, já me dá um arrepio. Quando eu penso em 11... eu não consigo me ver no lugar da minha avó, porque eu com uma,
eu já me sinto esgotada, eu fico pensando nela com 11, gente. Mas o mundo daquela época era diferente do mundo de hoje, né? Naquela época, o homem só saindo para trabalhar, ele dava conta de prover a casa, né? O salário dele resolvia a situação. Hoje trabalha o homem e a mulher e, de preferência, cada um tendo dupla jornada ou duas coisas para fazer, duas rendas no mínimo, né? Então, ou seja, 4 rendas numa casa para dar conta da situação. Então, hoje a coisa está mais complicada, né? A Adri também teve só 3, é corajosa, né? Pensa, mas são os presentes que Deus nos dá, a gente não consegue mais viver sem eles, né? Imagina, não consigo imaginar a vida, né, Adri? Sem o meu compadre Lucas, lindo, maravilhoso, sem a Lalá, sem a Lelê, né, que são, né? Então, assim, graças a Deus que vieram para a vida e estão aí, os 3 trabalhando bastante, já estão encaminhados na vida, todos 3 pessoas de bem, de caráter, né? E vieram aí de uma família boa, isso que importa, né? Então, meninas, alguém gostaria de colocar alguma consideração aqui, colocar alguma coisa? Eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte, a questão da infertilidade, ela é muito mais emocional do que física, e se você aí está sofrendo por isso, procure ajuda, um tratamento médico com um psicólogo. Se quiser indicação, já dei aqui, a doutora Mirella Neri. Ela está aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, pode procurar ela, porque ela tem muitos cursos que podem ajudar você. Nessa pandemia, ela se voltou totalmente para o digital, ela tem cursos online aqui para vocês, para te ajudarem, para te ajudar. E depois de ver o psicológico, depois de ver o físico com o médico, você também pode ter um auxílio com as plantas. Tanto para o seu emocional aí, para te acalmar, para acabar com essa ansiedade, como também para até aumentar o número de espermatozoide, a motilidade do espermatozoide, aumentar, acelerar o parto, preparar para o parto. Então, todos esses óleos eu falei aqui hoje, né? Então, quem está querendo preparar para o parto, usa o olíbano e assim vai. Então, a natureza está aí para ajudar a gente. E a minha missão aqui é poder passar isso para o máximo de pessoas possível, para as pessoas não ficarem tão bitoladas na televisão, tão bitoladas nos meios, nos remédios alopáticos, né? E também não utilizarem de forma errada os fitoterápicos e a aromaterapia. Porque assim como eu já me intoxiquei com óleo essencial lá no começo, quando eu comecei, então eu não quero isso para vocês. Então é uma ajuda extra, mas tem que saber utilizar. E é isso que eu estou aqui passando para vocês. Utilizar da natureza com sabedoria na dose certa. Porque a diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Os gregos tinham o mesmo nome para o veneno e para o remédio, fármacon. Porque eles sabiam que a diferença de um para o outro é só a dose. Eles são iguais, mas só a dose mudando, um vira veneno, outro vira remédio, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês consigam esparramar essa live aí pra gente ajudar muitas pessoas, para as crianças virem com muita saúde, os pais poderem ficar satisfeitos com essas crianças que estão chegando aí. E vamos que vamos. Querem colocar alguma coisa aqui? Bom, eu só quero agradecer a paciência de vocês aqui todos os dias comigo, principalmente a Adri, a Edilce, que todos os dias estão aqui me acompanhando. Fico muito feliz de ter esse privilégio, né? De ter pessoas boas me incentivando, porque a pior coisa que tem é você fazer uma live dessa e não tem ninguém para assistir. É triste, gente. Agora, quando vocês estão aí, me motiva a falar. Né, compadre Lucas, que chegou aí, coisa mais linda do mundo. Ô, coisa fofa. Um beijo para vocês, gente. Então, ó, até amanhã. A live de amanhã vai ser sobre... Deixa eu dar uma olhadinha para dar o spoiler. Como é que você pode utilizar os óleos essenciais para a limpeza da casa. Então, um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, fiquem com Deus. Tudo de bom.